Oi! Estamos começando exatamente agora um desafio de 21 dias. E já já eu explico sobre esse desafio. E esse vídeo de hoje é sobre como ter mais coragem. Aqui no Instagram dá pra fazer alguns filtros. Vamos ver se tem algum legal? Que tal esse? Ok, então vamos lá. Deixa eu só desativar aqui, porque esse vídeo vai ficar gravado depois. Ok. Assim tá legal. Então é isso aí, 21 dias de desafio. Qual é esse desafio? Esse desafio não é para você que tá aí do outro lado se desafiar. Esse desafio é meu. Sou eu que tô me desafiando a todos os dias fazer uma live como essa, uma transmissão ao vivo, que na verdade vai ser um vídeo que vai ficar gravado, né? E por que eu tô fazendo esse desafio pessoal? E aí quem ganha é você aí do outro lado com esse desafio, porque eu vou trazer aqui um resumo de tudo o que eu aprendi nesses 5 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal de forma mais ativa, né? Eu já trabalhava antes com yoga, com danças circulares, mas dessa forma, assim, transmitindo os conhecimentos que eu aprendi ao longo do tempo, faz 5 anos. E hoje eu vou fazer o crème de la crème, ou seja, o resumo daquilo que eu extraí como mais importante para passar para você. E por que eu quero começar como ter mais coragem, né? Toda vez que chegava uma pessoa para mim querendo fazer um curso ou querendo fazer um processo de mentoria, eu perguntava de 0 a 10 qual é o seu grau de coragem. Assim como eu perguntava qual é o seu grau de energia, de disposição, qual é o seu grau de influência, influência social, né? E a coragem, ela sempre era uma das mais baixas. Por isso que no Janeiro das Realizações eu falei tanto sobre o medo. Porque são vários medos, né? E esses medos, eles estão lá às vezes escondidos. Muitas vezes a gente não sabe que está com aquele medo ali, drenando nossas energias e paralisando a gente. A gente dá desculpas externas, né? Mas na verdade mesmo, o que tem lá atrás é um medo. E o ano passado, quando eu estava lá no evento 678 do Érico Rocha, um evento com umas 7.000 pessoas mais ou menos, e eu peguei lá um microfone e falei umas coisas ousadas para ele, do tipo, eu pedi emprestado 40 mil reais para ele, e as pessoas depois ficaram admirando, né, assim, a ousadia, a coragem que eu tive de falar aquelas coisas que eu falei. E uma pessoa em específica, ela olhou pra mim e ela disse assim, eu queria tanto ter essa coragem, como você foi espontânea, eu queria ter essa espontaneidade, mas eu não tenho, né? E aí, essas pessoas às vezes me perguntam como que eu tenho essa coragem. É que nem a história da viagem minha para o Marrocos, né? Eu compartilhei ontem aqui no Stories, uma pessoa que faz um podcast sobre viagens, ela me entrevistou no podcast dela. E eu tô lá no podcast dela falando sobre coragem, porque as pessoas achavam corajoso uma mulher viajar sozinha no Marrocos, que é um país árabe, que tem essa coisa que dizem que não pode, né? Você vai ser trocada por um camelo, esse tipo de situação. E aí as pessoas me perguntavam, nossa, mas que coragem que você teve de ir lá sozinha no deserto do Saara, dormir lá numa tenda, andar de camelo, passar uma noite inteira viajando no meio de árabes e só você lá de ocidental, assim, né? Então eu vou compartilhar um pouco aqui do que eu estudei e do que eu experienciei na vida sobre coragem, tá? Em primeiro lugar, sempre é interessante a gente observar a palavra, né? A palavra coragem. E essa palavra, ela traz o cor e ela traz o age. O agem de agir, né? Uma ação, agir com cor de coração. Só que esse core de coração, eu quero trazer também a ideia do core, né? Que é aquele core que é o centro, que é o nosso centro. Porque coração, na cultura, assim, em geral, do senso comum, é muito ligado a romantismo, né? Ou então, assim, o que o seu coração está falando. Mas o que quer dizer isso, o coração falando? O coração
não é que é uma coisa assim agradável, uma coisa romântica, mas é algo do core, é algo do centro, é o nosso centro, é aquela pulsação que está pulsando lá dentro da gente, que às vezes a gente se desconecta desse pulso interno, que é o nosso pulso da vida, o nosso pulso, aquilo que nos impulsiona. E se a gente precisa de impulso e de impulsionar, a gente precisa de conexão com o centro, com a pulsação interna, com o coração. E como é agir com o coração? Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre a divisão entre mente e coração, né? Hoje em dia, tem muitos memes no Instagram que mostram o cérebro e o coração como duas coisas separadas, né? E aí eu quero chamar a atenção para duas palavras. Uma delas é a palavra sentimento e a outra delas é a palavra emoção. Tanto o sentimento quanto a emoção geralmente são ligados ao coração e não à mente, né? Mas, se você observar a palavra sentimento, então é uma palavra que traz o sentir, né? Que o sentir não necessariamente é só emocional, mas ele é dos sentidos, né? Dos nossos sentidos, da visão, do tato, da degustação, do sabor, do saborear. Como é também a mente, sentimento. Então, é algo junto que passa pelo sentir e passa pelo mental também, sentimento. Antigamente pensava-se que a racionalidade, né, o pensar, o intelecto e o emocional, o sentir, os sentidos eram coisas separadas. Mas as pesquisas, principalmente na área da neurociência, né, uma pessoa, por exemplo, quando ela tem um derrame, né, um AVC ali na área do cérebro, que é a área dos sentimentos, das emoções, do que se sente, ela não consegue pensar. Então, as emoções, elas são parte do pensar, elas são parte da razoabilidade, de ser racional. E aí, quando a gente entende que agir a partir do coração não é agir sem pensar, não é agir sem a mente, né? Eu já vi pessoas dizerem assim, corta a cabeça, esquece a cabeça, mas por que falam isso? Porque às vezes a nossa mente traz pensamentos que são pautados em valores antigos, né? E isso é o que gera o medo desconhecido, o medo de ultrapassar limites. Quando a gente era criança, dizia assim, não vá além da esquina, ou não vá além daquele limite, que coisas perigosas podem acontecer com você. E aí na vida, quando a gente quer ultrapassar os nossos limites, quando a gente quer sair da nossa zona de conforto e fazer algo novo, desconhecido, existe aquele frio na barriga da aventura, como foi para mim ir para o Marrocos, por exemplo, né? Mas existe aquele, uau, estou ultrapassando os limites do conhecido, isso pode ser perigoso. Então, não é que a gente precisa tirar a mente, porque a mente está atrapalhando, não é isso. Mas é porque a gente vai expandindo a mente. E esse core, esse centro da gente, ele vai nos dando essa orientação de como, para que lados a gente expande a nossa capacidade imaginativa, a nossa capacidade criativa. E aí a gente vai expandindo e vai crescendo. Então, para não ficar tão teórico, eu vou trazer essa minha viagem que eu falei do Marrocos, que existia uma pulsação interna, existia um desejo, uma vontade, uma atração por aquele mundo árabe, né, o mundo dos arabescos, que são muito lindos, a arquitetura, né, mourisca, a arquitetura dos mouros, que tem as mandalas, que tem os arabescos, a forma das casas deles, que são os riades em forma de voltadas para o centro. No centro tem uma fonte, né, que é uma água em forma de fonte, com ervas aromáticas, e a construção fica toda voltada para aquele centro. Então as casas, né, nesse modelo árabe, elas não são bonitas por fora. Por fora não dá para entender nada, é um muro só. Mas quando você entra, tem toda uma beleza voltada para os aromas, né? As ervas aromáticas junto com a água, e é aberto no centro, ou seja, aberto para receber o sol, a luz do sol. Então o sol entra no centro e lá no centro tem uma fonte, né? E aí tem isso me encanta muito, esse formato. É diferente do nosso formato
aqui nas nossas cidades que são muito quadradas, né? Que tem um tipo de urbanização voltada para o externo. E é esse voltado para o interno, como isso muda, né, a forma nossa de pensar, de agir, a nossa psique, quando a gente cresce num ambiente voltado para o centro. E voltado para um centro que tem uma fonte, que tem uma água, que tem ervas aromáticas, né? E isso me encantava muito e me atraía muito. E eu tinha essa vontade de fazer essa aventura, né? Então tinha esse pulso interno, mas isso não quer dizer que eu esqueci a prudência, que eu esqueci o racional. Não, ao contrário. Eu planejei essa viagem com muito cuidado, né? Eu avisei todas as pessoas, eu tomei todas as preocupações, todas as precauções para que essa viagem fosse segura, né? E assim eu fiz essa viagem sozinha. Isso não quer dizer que quando eu estava lá na viagem, eu estava com ausência de medo. Não, existia um medo, né? Um medo de sair naquela praça. Já ouviu falar da praça de Melfna, que tem lá no Marrakech? É uma praça que tem encantador de serpente, tem... E existia um medo presente quando eu estava lá na viagem, mas aquele medo não ia me prender, eu ia com medo mesmo, né? Ia com medo mesmo, confiando em quê? Confiando na minha habilidade de saber me comportar, ter uma atitude que me deixasse segura. E foi assim que essa viagem aconteceu. Eu saía, as pessoas me abordavam, sim, porque uma mulher, né, com um cara de... Eles achavam que eu era italiana, espanhola. Eles vêm, eles abordam, eles querem convidar para dentro da loja, e é só uma forma de você ter uma atitude de acordo com a vestimenta, de acordo com o que a gente responde, de saber dizer não e continuar no seu caminho. E foi uma viagem segura, eu não corri nenhum risco lá, me perdi, teve um dia que eu me perdi, sim, e eu me encontrei, em outro momento eu conto essa história, desse dia que eu me perdi, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando eu voltei dessa viagem, as pessoas diziam, nossa, que corajosa! E eu não me sentia tão corajosa. Por quê? Porque eu achava que a coragem era a ausência de medo. E foi justamente aí que eu percebi que eu era, sim, corajosa, mas que isso não significava que eu estava com ausência de medo. O medo estava presente. Apenas eu soube administrar o meu medo e eu soube integrar essas duas coisas, o coração e a mente. E aí é quando a gente age com o coração, é com o coração junto, né? E eu falei da palavra sentimento e eu quero trazer a palavra emoção. Emoção, tem essa coisa de emoção, quer dizer comover, mover, tem uma coisa que move, né? Tem um movimento aí. Então, a emoção já é diferente do sentimento que passa pela mente. A emoção já é uma coisa forte que nos acomete, assim, né? E as emoções, elas não necessariamente são do coração, ao contrário, elas são justamente do nosso cérebro, o nosso cérebro que envia, assim, uma informação rápida para o nosso sistema, justamente para prevenir que a gente tenha riscos, né, para que a gente esteja seguro ou para que a gente possa ser impulsionado numa certa direção, né, tipo quando a gente se apaixona. Quando a gente se apaixona, a gente é tomado pelaquela emoção e a emoção ela tem um pulso que faz com que a gente haja naquela direção de forma como a gente nunca faria se não tivesse sob o efeito daquela emoção, né? Então, agir com o coração é quando a gente integra tudo isso. Quando a gente integra pautado no nosso centro, naquilo que é importante pra gente e no nosso pulso interno. E foi assim que aconteceu pra mim essa viagem pro Marrocos e foi assim também que aconteceu esse fato que a moça falou assim, nossa, você foi tão espontânea, você teve coragem de falar aquelas coisas na frente de todo mundo. E sim, quando aquilo que está lá no nosso centro, pulsando no nosso coração, é mais importante do que essas vergonhas, do que esses medos, aí a gente ultrapassa e a gente age com coragem, a gente age com o coração. Faz sentido para você? Esse é o número 1, então, agir com o coração, lembrar sempre da raiz da palavra, coragem, tá? Coração, agir com o coração. E aí, lembrando de tudo isso, quando você estiver numa situação que você precisa de coragem, ou se você está numa situação agora que você precisa de coragem,
Lembra dessa palavra, lembra desse significado e se conecta com o seu centro, com o seu pulso. E aí você vai encontrar o pulso interno e a sua orientação de agir. Faz sentido? Essa é a primeira dica. A segunda é o seguinte: prática, prática, prática. Como eu falei, na palavra coragem tem a palavra agem, que é a palavra agir. Então tem a ver com agir, tem a ver com ação. E quando eu digo prática, 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 é porque tudo o que a gente nunca praticou, é claro que vai nos deixar mais para trás, mais com medo, com menos coragem, né? É que nem a história do dirigir. Se você nunca dirigiu, imagina, a primeira vez que a gente pega um carro, a primeira vez que a gente vai sair com um carro no trânsito de verdade, nas avenidas mais movimentadas, é claro que vai vir aquele medo, que vai nos faltar essa coragem, né? Só que aí a gente vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que a gente faz isso tantas vezes que fica tudo automatizado no nosso próprio corpo, no nosso próprio cérebro. E aí a gente tem coragem, a gente passa a ser uma pessoa com coragem de dirigir, né? Então assim são todas as coisas. Então lembre-se, todas as vezes que você tiver querendo coragem para fazer alguma coisa, lembra desse exemplo da direção. Lembra assim, um dia eu não tive coragem de dirigir, hoje eu tenho coragem de dirigir. Ou não só dirigir, mas outras coisas que um dia você não teve coragem, mas depois de tanta prática, 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 você passou a ter coragem. Então, essa coisa que pode estar te paralisando, pode estar te deixando com medo, pensa nela como algo que você vai agir com frequência, assim como dirigir, geralmente é todos os dias, né, que a gente faz isso, até adquirir essa coragem, essa prática, a gente ficar expert naquilo. Então, começa a agir, né, agir todos os dias, que aquilo vai aumentando o seu nível de coragem dia a dia, ok? Então, lembra disso. Em primeiro lugar, agir com o coração e, em segundo lugar, prática, prática, prática. Pratique, pratique, pratique e a coragem vai aumentando. Número 3, ser prudente e correr riscos saudáveis, né? Eu fiz um áudio pro pessoal que está lá no Telegram falando sobre a diferença de ter medo e ter prudência. Às vezes isso é confundido, né? Quando a gente diz assim, eu tenho medo de andar naquela rua esquisita porque pode ser que eu seja assaltada. Não precisa ter medo, a gente pode ter prudência, tipo assim, olha, eu não vou entrar naquela rua escura ali porque eu vou ser prudente. Existe um risco calculado, né, de que aconteça alguma coisa comigo naquela rua esquisita ali. Então, por prudência, eu vou evitá-la. Então, você pode ser prudente sem gerar a emoção do medo. Então, observe a linguagem. Se você estiver falando muito que você tem medo, você vai estar gerando esse medo. Eu tenho medo de entrar naquela rua. Eu tenho medo de deixar o fogo aceso e queimar. Eu tenho medo de usar vela porque vai que queima alguma coisa na minha cara. Não precisa ter medo dessas coisas, basta a gente ser prudente. Faz sentido? Então, observe a sua linguagem e observe se você está falando muito, várias vezes que tem medo com coisas coisas fúteis do dia a dia, sabe? Do tipo assim, eu tenho medo de sair agora, vai que o correio chega e aquela carta importante eu não recebo. Não precisa de medo para isso, não precisa gerar a emoção do medo, né? Basta ser prudente e organizar a sua vida para que as coisas, você evite os riscos, mas ao mesmo tempo é importante correr risco, né? As pessoas que a gente acha corajosas são as pessoas que correm riscos, sim. Risco de quê? Se é para falar em público, você está correndo risco de passar vergonha mesmo, né? De gaguejar, de cair, né? Tem gente que vai subir para pegar o Oscar e cai na escada. Essas coisas a gente está correndo risco, mas se a gente não correr esses riscos, a gente não vai ser corajoso. Mas não quer dizer correr um risco estúpido, né? Aquele risco assim que tem uma alta probabilidade de realmente acontecer uma coisa ruim. Mas observar quais são os riscos saudáveis, ou seja, aqueles riscos que, eu vou correr risco mesmo de passar vergonha, de ser ridicularizado, mas não tem problema, depois eu ultrapasso isso, porque se eu não correr riscos, eu não vou ultrapassar essa barreira, eu não vou criar coragem. Então, o músculo da coragem, ele é desenvolvido quando a gente corre sem riscos e se de vez em quando a gente cair, se de vez em quando a gente se machucar, cair que eu quero dizer
no sentido figurado também, né? Não é só fisicamente, mas a gente, às vezes, passar por situações desagradáveis e frustrantes e a gente abraçar a frustração, abraçar os momentos difíceis, porque se a gente não passar por eles, a gente não se fortalece e não fortalece a nossa coragem. Então, corra riscos, mas não riscos estúpidos, e sim riscos saudáveis, riscos que faz parte do crescimento. Faz sentido? Lembre-se disso. Jogue-se aos riscos. E número 4. Número 4 é sobre aquela voz que tem dentro da nossa consciência, que a gente chama de intuição, né? A intuição, já existem muitas explicações sobre o que é a intuição, mas eu tenho certeza que você já experienciou aquela sensação de que veio uma voz que disse alguma coisa para você, algo do tipo, coloque gasolina no carro hoje, e aí você não escutou aquela voz. Aí no dia seguinte, quando você vê, o preço da gasolina aumentou. Aí você pensa assim, poxa, se eu tivesse escutado aquela voz, né? Mas é que às vezes essa voz surge sem plausibilidade, né? Sem, assim, referências. A voz não diz pra você, olha, eu tô dizendo isso pra você porque eu li no jornal que a gasolina vai aumentar amanhã. Não. Essa voz, ela parece sem razão, né? Mas a gente sabe que muitas vezes aquela voz, se a gente escutar, ela vai estar nos levando para o lugar correto. E por que essa voz acontece? Porque a nossa consciência, no caso o nosso neocórtex, que é o nosso racional, né, quando a gente está ali realmente presente, realmente consciente, não tem a capacidade de abranger muita coisa. Então essa voz, ela vem lá do inconsciente, ela vem lá daquela parte da gente que está captando informação da exterioridade, mas que a gente não está tão presente para isso. Então por isso que a gente acha estranho. Mas confiar nessa voz e saber desenvolver a intuição também é uma forma da gente criar mais coragem. Porque às vezes o nosso racional vai dizer pra gente assim, não vá, não faça isso é perigoso. Por quê? Porque está atrelado ao cérebro reptiliano e às crenças antigas do que era perigoso antigamente. Mas a intuição vai dizer, opa, aqui é o caminho. E aí a gente seguindo essa intuição, a gente vai estar mais engajado no momento presente e menos preso nas referências passadas. Porque o que foi no passado não necessariamente é agora, tá? Então vamos lá. Como desenvolver mais coragem? E focar coragem é muito mais saudável do que focar em como não ter medo, né? Se você focar nisso, você vai estar focando no medo e não na coragem. Então vamos focar na coragem. Número 1, agir com o coração, lembrar de se conectar com o centro e aproveitar os pulsos internos. Número 2, prática, 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 ação. A ação faz a perfeição. A prática faz elevar o seu nível de coragem. Número 3, ser prudente e correr riscos, riscos saudáveis, riscos que vão te fortalecer. Número 4, usar a intuição, praticar para que a intuição esteja cada vez mais aguçada e escutar a voz da intuição. Fazendo esses 4 passos, você vai ver que você vai desenvolver mais coragem e mais sabedoria também. Porque agindo com coragem, a gente vai percebendo coisas que a gente não percebe quando a gente está sob a cortina do medo. Faz sentido para você? Então, eu desejo a você muita coragem, muita força e que força interna, né? Não é só essa força aqui não, mas é a força que vem de dentro da sua pulsação e que você realize mais com mais coragem. Grata por estar até aqui e até a próxima. Tchau!